Se ele se arrepender, Deus pode mudar a sentença. Biblicamente falando, sim, porque, por exemplo, o rei Ezequias se arrependeu dos pecados, e quem não tem pecado atira a primeira pedra, o Senhor mudou exatamente o quê? A condição dele, mudou o cativeiro dele, mudou a vida dele, acrescentou mais 15 anos. Deus não é tão tirano como o homem é, às vezes. Deus usa de misericórdia e você fica assim, meu Deus, mas... Você analisa a Bíblia, para que tamanha misericórdia de Deus sobre Davi que cometeu um homicídio e um adultério? Um adultério com homicídio, um combo ali, tá? Morreu os familiares, morreu, teve castigo, teve, sofreu, mas não morreu. Do mesmo modo, eles. Tá na hora da igreja dar, porque já só recebeu. Tá na hora de dar. Outra coisa com relação ao dízimo, o dízimo é obrigatório. Mas eles obrigam para ter a liquidez, para ter o dinheiro líquido ali certo, para ter a bufunfa garantida. Teve algumas coisas que mudaram, interessante, mas a questão financeira não mudou nada. Porque ainda continuam obrigando o dízimo, continuam dizendo que não é para fazer do dízimo filantropia, sendo que o dízimo é filantropia. Biblicamente falando, já falei sobre isto. Deuteronômio fala para ajudar o pobre, necessitado, o órfão, viúvo, estrangeiro. Só que eles não fazem estudo de dízimo. Eles só vão, porque eles só entendem isso. Eles só vão lá em Malaquias 3, 8, 9. Eles não vão lá na lei, que está escrito na lei. Que tinha até o dízimo da bebida alcoólica. E isso jamais eles vão falar, porque é o fim do mundo, já que eles combatem a bebida alcoólica. A Bíblia combate a embriaguez, não é a bebida alcoólica em si. Eles têm que examinar a si próprios, ver o que eles fizeram de errado, se arrepender e na prática mudar as coisas para o bem do povo. Ver, pera lá, nós somos errados aqui, nós exploramos às vezes na arrogância, na ignorância essas pessoas, vamos ajudar agora a colar, não vamos explorar os cantores, vamos ser mais coerentes, mais corretos, porque nós morremos e deixamos tudo aqui, não adianta acumular tesouros nessa terra, tudo é passageiro. Está na hora de rever os conceitos. Porque às vezes a gente gosta, admira de alguém, fica fanático, idólatra, e acha que a pessoa não tem nenhum erro, que é uma santa, um beato. Esse é o grande problema. Mas é óbvio que eu tive, querendo ou não, algumas influências dele para estudo. Porque ele era estudado, copiava lá as pregações do Denis Ala. Tudo na mão de Deus. Deus é amor. O homem, quando se arrepende, Deus muda a sentença. O povo de Nínive era terrível. Matava pessoas, fazia muralhas com as cabeças das pessoas, se arrependeu, Deus mudou a sentença. Jonas disse lá, olha, vocês vão morrer. Se arrependeram, não morreram. Então pense sobre isso. A minha mãe, por conta do fanatismo, me impediu de ser um jogador de futebol. Ou de eu continuar jogando, batendo a minha bola. Dizia que sempre tudo era pecado. Mas fazer o que? Cada um cria o seu filho da maneira que pode. Cada um sofre. E aí, principalmente, as pessoas que não têm discernimento, são alienadas, se deixam persuadir. Enfim, faz uma lavagem cerebral na cabeça das pessoas, das crianças que não estão de gibi. Às vezes, causa até danos irreparáveis, irremediáveis. Esse é o grande problema da religião, do fanatismo, da alienação. No YouTube é verdade. O que eles fazem? Eles não explicam nada, né? Não tem uma explicação. Por que eles não dão informações do que entra, do que sai e o que é feito com o dinheiro? Eu não vejo essas informações. Se eu queria ser jogador de futebol, sim, sempre tive um sonho de criança ser jogador de futebol. Joguei futebol, joguei futsal, joguei futebol de campo. Eu era um perna de pau no futebol de campo, no futsal eu era mais ou menos. Ainda vou contar no outro canal, um dia que eu ganhei um títulozinho, ainda eu vou ver se eu tenho aquela medalha ali que eu ganhei. No futsal, fui artilheiro. É até saudoso lembrar esse tempo. Fui artilheiro daquele campeonato que teve e tal. Mas era um campeonato amadorzinho ali, da equipe da escola de futsal do município. Mas eu não estava na IPDA nessa época, porque quando estive na IPDA por 4 anos, eu não joguei bola. Eu cumpri tudo que estava no regulamento interno. Nem a Copa do Mundo de 2006 eu vi. Dá uma revolta, querendo ou não. Dá uma indignação. Porque eles pregam uma coisa e vivem outra. Aí tem um regulamento lá que eles não seguem, só serve para os outros. E para criar contenda. Pior de tudo é isso.
quanta contenda, quanto disse, eu acho que até briga, porrada já deu por conta desse regulamento interno. Que é um fardo farisaico que nem eles mesmos cumprem, mas mandam para os outros. Ah, é para santificação. É para santificação. Ou é para ficar mais alienado? Já diziam que na época que tinha TV grandes em casa, imagina agora, que temos a IPTV, que é a TV com possibilidade de internet, né? Eu não vejo problema de televisão. Eu vejo problema em alguns canais de televisão e em alguns conteúdos que estão em televisão. Só que na época eu via. Ah, mas por que você mudou? Porque eu comecei a estudar. Porque eu tenho consciência do evangelho, eu sei aquilo que eu posso e o que eu não posso. Aquilo que me corrompe e aquilo que não me corrompe. Para uma pessoa que tem uma mente perversa, ela vai na praia, vê mulheres seminuas lá, fica louco, já vai querer ser um tarado. Agora quem tem consciência do evangelho, olha aquilo lá como carne, como pó e cinza, que não são nada. Estão lá mostrando os corpos, mas não são nada, são podridão. Aí você só olha para a beleza de Deus. Veja bem, todos não são iguais. Temos diferença. O mundo é plural. Existe muita diversidade. É óbvio que existe. Inclusive a Bíblia fala da diversidade dos dons, imagina das pessoas. Ah, é canal de fofoca. Meu querido, o que eu vou fazer? O canal é meu, eu falo o que eu quero. Você me taxa de fofoqueiro, você é o fofoqueiro, porque você vem atrás da fofoca. Você me taxa de perseguidor, falador, você só vem nesse tema de... Ainda bem que eu não formei, não vou formar fanático. Eu não quero fã de mim. Pode me odiar. Não quero fã de mim. E não quero que ninguém vai me defender. Um que me defende é Deus e depois eu mesmo. A não ser que for uma coisa grave, que aí a gente pode ver. Tá? Mas eu não quero fanáticos nem alienados aqui de mim, não. Não sou o dono da verdade. Tá? Mas eles... que tem os seus fãs, eles adoram ser admirados, adorados. Eles fazem que nem o Renato Russo está feita disso numa música. Ele estava cantando ao vivo. Ai, eu tem aquele a voz meio assim de homossexual. Ai, eu adoro ser adorado, idolatrado. Morreu, né? Adoro mais a criatura do que o Criador. Eu não estou nem aí. É bom ter audiência, eu confesso. Mas não para me admirar, exaltar. Eu sou pó e cinza. A gente não sabe a nossa situação no futuro. E tem gente que não faz nada de errado e morre de várias formas terríveis, trágicas. Por exemplo, na minha região aqui, como você vai explicar essa morte? Eu vou dizer para você. A amiga ficou com inveja da outra amiga que estava grávida. Vai lá, dá uma paulada na amiga, rouba a criança e mata a amiga. O que essa amiga fez para sofrer uma morte bárbara dessa? Esse crime chocou até o Brasil. Aconteceu na cidade de Canelinha, Santa Catarina, agosto de 2020. Por que essa garota teve que passar por isso? É uma pergunta, um questionamento. Que a gente gosta muito de falar, dos homens. E por que acontece nas outras vidas? Ah, mas não tinha fé, não estava com o Senhor, será mesmo? Que eu saiba até ir em igreja. Então tem muitas coisas que não são explicáveis do ponto de vista lógico que acontece no mundo. Recentemente soube que em Chapecó morreu uma criança com 1 mês de vida de Covid. O que tu explica disso? Ah, mas foi pecado dos pais e morreram. Mas a Bíblia diz que tem coisas que é para se manifestar a glória de Deus. Jesus disse que não era o pecado dos pais sobre a vida daquele cego. Ah, mas fizeram alguma coisa, aconteceu. Pode ser, mas também pode não ser, enfim. Por isso que as pessoas têm que raciocinar sobre outros fatos, para não ficar bitolado. É claro que Deus repreende e castiga todos aqueles que Ele ama. Mas porque Deus ama ele, quer salvar ele. Não é porque Deus odeia ele, quer ver a morte dele. Deus não tem prazer na morte do ímpio, quanto mais daquele que crê nele. Entendeu? A questão é esta. Assim como também me sucedeu coisas que eu pensei que eu ia estar morto e tantos outros perrengues, e Deus me defendeu. Eu jamais pensei na minha vida que eu ia chegar até os 32 anos que eu tenho. Que eu já passei muita luta. Muito perrengue na vida. E tem gente que acha que não. Que eu só estou aqui falando.
Até aqui no YouTube foi uma luta. Canal sem monetização, quase 2 anos sem ganhar nada, só pregando, falando do amor de Deus. Aí vem os invejosos com um olhão desse tamanho, os filhos da descendência de Caim que não se libertaram da obra carnal da inveja. Olha, o canal tá grande, olha, tá ganhando rei de dinheiro, tá milionário. Quem me dera, Deus me desse milhões e milhões aqui para ajudar os pobres. Não é para mim não. Mas a igreja pode ter tudo. Os pastores, todas as igrejas podem ter tudo. O povo gosta de dar, abençoar. Abençoa aí, abençoa aí. Essa hipocrisia me incomoda. Às vezes eu ficava pensando, se eu tivesse aceitado aquela proposta indecorosa, fora do decoro, fora da honra, fora dos bons costumes, de eu seguir aquela linha de pregação, inventando revelação, profecia, pregando só bênção e prosperidade dentro da própria PDA, que me for oferecida não pela diretoria, mas por gente ligada à sede estatal na época, eu estaria muito bem hoje, porque ia ter dinheiro no bolso. É fácil ganhar dinheiro do povo. Com mentira. Já dizia o Renato Russo, já que eu citei ele aí, mentir é fácil demais. Mentir é fácil demais. Claro que mentir é fácil demais. Olha, Deus está falando aqui comigo aqui que Deus vai abençoar 100 pessoas aí que contribuíram com R$1.000 para ajudar o canal. Nós não tivemos agora o Júlio, que teve uma visão, um sonho, que Deus vai dar uma Mercedes-Benz para ele. Uma Mercedes-Benz. Olha, e o povo não fica aí me criticando não, que eu vou ganhar uma Mercedes-Benz. Um pastor com a Mercedes-Benz, se isso tem lógica. O que essa Mercedes-Benz vai fazer para esse pastor? Vai ajudar ele a pregar o evangelho? Não precisa de um carro popular, precisa de uma Mercedes-Benz para pregar o evangelho. Por que não vende essa Mercedes-Benz e dá aos pobres? Olha só, tá vindo um carro de som aí. O Papa ganhou um carro, eu não me recordo mais, eu já fiz esse comentário lá no meu canal. Tá lá no Pedal Reflexivo. O Papa ganhou um carro, não sei se era uma BMW ou Mercedes-Benz. Ele doou essa BMW, o Papa Francisco doou essa BMW, fez um leilão dela para ajudar os pobres. Ganhar uma BMW para ele, porque tem que ser o pastor rico. Ele tem que ostentar, o pastor ostentação. Aí depois vai pagar o IPVA, só o dinheiro que ele paga do IPVA dá para fazer o quê? Tanta filantropia que você nem imagina. Imagina, deve ser o quê? De uma BMW, uns 30 mil, 20, 30 mil, até mais. O IPVA, se for a do ano mesmo, 20, 30 mil. Dá para comprar carros populares, dá para... Enfim, essa gente, eles começam no espírito e acabam na carne. Eles começam ali mendigando, ai, Jesus vai te abençoar, irmão, vamos crer, ajuda aqui, faz aqui. Aí começa a vir. Começou, vamos ver aqui, começou com esse rolo aqui, ó, esse rolinho aqui, ó. Aí começou desse rolo aqui, eles não contentam com esse rolo. Eles têm que ter esse rolão aqui, ó. Esse rolão aqui de tricô, acho que é crochê isso aqui. É crochê que a mãe faz aqui, para vender, para ganhar alguma grana. Então, aqui, ó, tem que ser isso aqui. Tem que ser, não basta isso aqui, ó. Tem que ser esse grandão aqui. E assim vai. Não sei se tem outro grandão aqui, deve ter. É assim que essa gente faz, comércio na palavra. Então se eu pegasse o feeling da coisa assim, se eu aceitasse, na realidade eu sabia que o feeling da coisa assim, aí ia tudo mil maravilha. Olha aí, eu quero aqui meu carro, né? Me dê um carro aí pra mim, dê um Gol aí pra mim aí, ó. Me dê um Celta, me dê uma frota de carros, de caminhões, de ônibus. Depois eles vêm aqui me atacar. Você perde dinheiro nas contas dos vídeos. Você é assim, ó, você critica todo mundo depois para pedir dinheiro que tá nas contas no vídeo. Eu já cansei. Eu sei que você é um falso profeta. Primeiro, arrogante, ignorante. Aonde que eu digo que eu sou profeta aqui no canal? Nunca disse que eu era profeta. Segundo, eu tô aqui pedindo dinheiro. Tá ali abaixo. Mas eu não fico pedindo. Deus toca, se alguém quiser ajudar, ajuda. Então, eu sinceramente, às vezes eu me incomodo com o YouTube por conta desses fanáticos. Faço viver dinheiro das ovelhas. O povo não quer dar a verdade porque a verdade de Cristo fala que o cristão sofre por causa das vãs esperanças. Obra da carne, Jesus era carpinteiro. Bastou se recupere porque Deus pertence à misericórdia e agora devemos alegrar com a vitória do irmão. É o único digno de adoração é Deus. Todo mundo está na mão de Deus, se é para viver, para sofrer, para passar provação. Tudo é as mãos do Senhor.
Agora, sejamos francos, se algum de nós tivesse o perrengue, provavelmente já estávamos mortos. Que tem condições de ter os melhores hospitais, os melhores médicos para me ajudar. Outro lado, não quer dizer muita coisa também, porque se for a hora dele ir, ele vai. Como nós tivemos os artistas indo para o Covid, tendo condições de se recuperar. Quantos artistas, se for no ano de 2020, com Covid, estão indo? Temos que ter cuidado de orar por pessoas em quem Deus está tratando. Bom, devemos só apresentar o Senhor, né? Não é necessariamente Deus está tratando. É que a Bíblia fala que tem oração que Deus não responde. A Bíblia fala que tem pessoas que pecaram para a morte, então não adianta mais orar. Temos essas situações, sim. E temos a oração que é para manifestar a glória de Deus. E quando os pregadores são convidados para pregar em alguma igreja? Pois é, vai depender. Vai depender de congregação. Eu, por exemplo, na minha época, não tinha um cachê, não tinha nada desse nome aí. Sabe o que eles ganhavam dinheiro? Que era permitido pelo regulamento interno. O que era permitido? O auxílio gasolina, vamos colocar assim. A gasolina. Aí, por exemplo, o camarada vinha de uma cidade que tinha 25 quilômetros de distância da outra, do destino dele. Isso daria 20 minutos, 30 minutos de carro. Daria em litros, 2 litros para ir, 2 litros para voltar. Numa época que a gasolina custava 2, 3 reais, então digamos que 10 reais dava muito bem para ir e voltar, mais um custozinho se desse algum problema de pneu e tal, 20, 30 reais estava o suficiente. Sabe quanto que eles cobravam? 200, 300, 400, 500 reais para pregar. Não é cachê, mas é o auxílio gasolina traduzido em cachê. E como foi feito isso? Tá? Bem como campanhas heréticas de unção daqui e unção de lá e arrebatando dinheiro. Enfim, eu já contei isso aí, né? Só procurar no vídeo aqui. Eu tive ordem, não é regulamento interno para tomar banho de roupa. Isso aí nunca teve ordem, coisa nenhuma. Isso aí eram pregadores que tinham coisa na sua cabeça, ó, isso é proibido e proibiu. Como teve um dirigente que não estava nada no regulamento interno, ele disse que nós tínhamos que rapar a cabeça, porque o cabelo de um servo de Deus era um cabelo rapadinho, com a máquina 1 ou com a máquina 2, ou até a 0. Aí os jovens seguindo esse dirigente foram rapar. Eu não rapei meu cabelo, não. Eu não rapei meu cabelo. Mas isso não estava no regulamento interno. Eram criações deles, invenções deles. Cada um é cada um. Muitas pessoas ficaram só dando na crença de ter milhões e milhões ou prosperidade. Isso aí foi um erro grande, enquanto que eu penso assim, essa diretoria e tantas outras igrejas, na pessoa dos seus líderes, não colocar uma nota de repúdio a algumas práticas heréticas e pedir desculpa a toda a membresia referente a essas heresias de petição de dinheiro com promessa de prosperidade, vai ficar complicado. O juízo de Deus vai vir. Me chamou aí de ateu. Eu disse que eu sou ateu mesmo. Pelo fato de eu questionar as campanhas dele, né? Campanha só de prosperidade. Se é de prosperidade, é só prosperidade. Não tem benção espiritual, só benção carnal, só da terra, terrena. E assim eles vão ganhando dinheiro, né? Não destaque, enfim. Na legislação brasileira, lamentavelmente, muita coisa se pode fazer mesmo sendo equivocado. Sinceramente, tudo que o homem semear, ele vai colher. A gente não pode ser arrogante. A gente não pode ser arrogante. A gente não pode estar aí xingando qualquer um quando não se tem razão. Eu sei como que as coisas funcionam com Deus. Ok, meus caros. Feliz e grato a Deus, para encerrar, que tudo que eu tenho não é por conta de dízimo, oferta e voto, enganação ao povo. Eu não vivi das custas do povo. Se vivo às vezes de doações, mas é doações, não é enganando o povo. Não é dizendo, olha, dê aqui que você vai ser próspero, olha, semeie aqui que isso, aquilo, aquela outra, aquela balela. Esses serão cobrados, sim, porque Jesus não fez isso.
Jesus não teve esse expediente enganador. Eles podem censurar quem quer que seja, podem me censurar, podem me calar, mas a verdade prevalece. Ok? Vou encerrando. Abraço.